Olá, muito boa noite para todo mundo. No romper do dia, o sol nascente por detrás da morraria distante alumiou num instante a boiada e os viajantes, saudando o começo de mais uma jornada. E depois de vencer tantas léguas de estrada, a comitiva do Terra Viva DBO na TV anuncia a sua chegada nesta ribeira, fazendo a saudação ao povo da freguesia e começando mais uma função novidadeira com a apresentação da prosa abrideira do dia. Se mesmo sem ter razão para fazer tanta confusão, metade do mundo se preocupou e se incomodou com os 2 casos de falsa vaca louca encontrados no começo deste mês aqui no Brasil, agora sim a gente vai ver o que é que vai acontecer e como é que os países importadores de carne vão proceder diante da notícia divulgada nesta terça-feira, dia 21, pelas autoridades sanitárias do Reino Unido. Pois o fato acontecido é que foi registrado e devidamente confirmado um caso da forma clássica da doença, a vaca louca, a verdadeira, numa fazenda localizada no interior da Inglaterra. De acordo com a informação oficial, o animal não resistiu e morreu como consequência do mal. E uma das primeiras medidas determinadas pelo governo britânico para enfrentar a situação foi a interdição e o isolamento da propriedade. O comunicado distribuído na praça também está dizendo que, mesmo sendo num rebanho de gado de corte, a situação não chegou a representar nenhum risco para a saúde da população, nem para a segurança alimentar dos consumidores, né? Pelo que se sabe até agora, só um único animal teria sido contaminado. Mas assim mesmo, seguindo uma exigência internacional, foi aberta uma investigação para apurar a origem da doença e tomar as providências requeridas para evitar a sua transmissão. A ocorrência também foi devidamente comunicada para a OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, que já mandou uma correspondência a respeito disso para todos os seus países associados. E agora a previsão é de que nas próximas horas a maior parte da freguesia que comprava carne do Reino Britânico anuncie a proibição das importações da mercadoria. Assim mesmo, a classificação deles em relação à doença não deve ser alterada, continuando como risco moderado. Mas repare o companheiro boiadeiro brasileiro que este foi o 5º caso de vaca louca clássica registrado no Reino Unido desde 2014. Mas as autoridades locais juram que nenhum dos animais atacados era destinado ao consumo humano. De qualquer maneira, seja o que for que vai acontecer daqui para frente, a gente aproveita para juntar as duas situações, a do Brasil e a do Reino Unido, para deixar bem esclarecido, primeiramente, que essa consumição continua existindo e ainda é, sim, uma ameaça séria para a pecuária e para a saúde do povo. E, segundamente, é o caso de fazer a firme recordação de que, aqui no nosso terreiro, essa forma mais perigosa da doença nunca foi registrada. E isso quer dizer que as atuais restrições contra a carne brasileira deveriam ser imediatamente retiradas. E enquanto a boiada vai sendo guiada pelo toque do berrante na travessia do Ribeirão, a gente vai tocando adiante a nossa falação, dando continuação para a conversa com a recitação das notícias do mercado do boi magro e da reposição. De acordo com um relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, com as exportações de carne bovina para a China e outros países temporariamente suspensas, o mercado do boi gordo em Mato Grosso do Sul segue pressionado. Dessa forma, a cotação no estado caiu 2% na comparação com o preço médio de agosto. Devido ao atual cenário do mercado do boi gordo e os pastos que seguem secos, os negócios no mercado de reposição estão em ritmo compassado e os recriadores invernistas receosos. Além do aumento de ofertas de animais, os preços estão 4% menores em relação ao mês anterior, considerando todas as categorias de machos anelorados monitorados. O recuo na reposição foi puxado principalmente pelos animais mais jovens, com destaque para o bezerro de desmama, que apresentou uma retração de 9,1% em relação ao mês passado. Considerando os preços menores nos mercados, o poder de compra do invernista e recriador aumentou em média 2,1%
na comparação com agosto. O melhor cenário de troca ficou para o bezerro de desmama, que refletiu em melhora de 7,7% no poder de compra. No mês anterior, com a compra de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 2,14 bezerros de desmama. Neste mês, compra-se 2,31. A retomada das exportações de carne bovina para a China e o volume de chuvas no estado poderão definir os mercados a curto e também a médio prazo. Com a lida no Eito correndo do jeito que ela tinha sido planejada, a gente faz aqui a nossa primeira parada para voltar dentro de instantes com a continuação da função. Com o tempo correndo cada vez mais ligeiro e deixando para trás até o cavalo rei dos parelheiros, o mês de setembro já está indo para o seu trecho derradeiro e a nossa praça boiadeira continua padecendo debaixo de forte pressão derrubadeira por conta da suspensão da exportação para a China da carne bovina brasileira. Pois então, para assuntar de que lado é que o vento vai bater e o que é que vai acontecer no mercado daqui para frente, a gente pediu ajuda novamente para o zootecnista Felipe Fabbri, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, no interior paulista, e vai prosear de lá, falando ao vivo pelo computador, com os companheiros e companheiras pecuaristas do Brasil inteiro. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela sua disposição e boa vontade para participar dessa nossa função noticiarista e novidadeira. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui colaborando e levando informação de ponta a ponta aí a toda a cadeia da pecuária nacional. Obrigado, Felipe. Ô, Felipe, alguém sabe por que é que a China está demorando tanto para autorizar a retomada da exportação de carne bovina brasileira, hein? Olha, Sidney, não há um motivo específico, né? O que nós podemos ponderar aí, levar em consideração que pode estar afetando essa questão da retomada, é a questão dos embarques prévios, né? Nós vimos aí até agosto, no acumulado, um volume maior do que o acumulado de 2020. Isso pode ter levado aí a estoques maiores, que está dando esse suporte para eles ao longo do mês de setembro, né? Está conseguindo fazer com que eles demorem um pouquinho mais com relação a essa retomada. Levando em consideração agosto também, só pontuando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, nós tivemos aí mais de 100 mil toneladas embarcadas para o mercado chinês só em agosto. Foi o primeiro mês em que a gente passou das 100 mil toneladas. Então, isso pode ser um dos fatores, um acúmulo aí levando a um estoque que está dando esse suporte. E a questão de mercado, né? Quanto mais tempo isso acaba levando, melhor é a questão de negociação entre compradores e vendedores, pensando aí no mercado chinês e os vendedores aqui no Brasil. E tem outro ponto importante, se a gente for comparar ao mesmo cenário que nós tivemos ali em 2019, nessa segunda-feira, até essa segunda-feira, nós deveríamos ter aí, talvez uma retomada, mas na China, nessa semana, está ocorrendo o Festival da Lua, né? E é o segundo maior feriado na China, e isso também é outro fator que deve ter afastado e postergado um pouquinho mais essa questão. Claro, a questão de mercado, sob nossa ótica, é aquela que mais acaba pesando, né? Então, o mercado chinês bem comprado e com isso eles acabam ganhando poder de barganha, ainda mais hoje com o dólar aí no patamar que está. Agora, qual é hoje a situação dos estoques de carne na mão dos frigoríficos brasileiros e também nos terminais portuários do país, hein, Felipe? Olha, Sidney, é um ponto difícil da gente cravar, tá? Em conversas que nós temos aqui com agentes do setor, a gente já ouviu falar de até 100 mil toneladas ainda paradas, podendo ser embarcadas. É um volume considerável, parando para pensar que só em agosto nós tivemos esse embarque de 105 mil toneladas para o mercado chinês. Se a gente for ser um pouco mais conservador, pensando aí no que nós estamos trabalhando ao longo do ano, considerando a média de 2021, seria algo em torno de 70 a 74 mil toneladas aí, ainda aguardando por uma definição. Claro, isso se o mercado tivesse trabalhado e operado na sua normalidade. Nós vimos estratégias aí por parte das indústrias para não ter esse acúmulo tão grande aí com relação à carne nesse momento. Agora, como é que os frigoríficos estão administrando aí a sua programação de abate nesses últimos dias, Felipe? Olha, esse é um ponto importante. Aquelas indústrias que estavam já mais compradas com uma escala um pouco mais alongada por conta de estarem em praças pecuárias aí que tem confinamento mais forte,
Esses daí eles estão trabalhando as escalas, postergando elas, né, colocando elas para frente, reduzindo a capacidade de abate, lembrando que esse abate ele já vinha menor, né, por conta do ano que nós estamos vivendo de oferta mais enxuta, e com isso eles estão tentando aí ganhar mais tempo com relação à questão dos abates e das escalas, e além disso, nesse mesmo sentido, aqueles que têm trabalhado só com o mercado interno estão tentando aproveitar da oportunidade e pressionar aí a questão de preços, né? Agora, o que é que está acontecendo nesse momento com a oferta de gado terminado na praça, aqui no Brasil? Esse é um ponto interessante que a gente tem que levar em consideração. A gente tem um cenário daquelas praças com maior presença de confinamento, né, onde a gente tem uma maior oferta e onde a pressão pelas indústrias frigoríficas está acontecendo de maneira mais forte, digamos assim, porque esse gado confinado ele tem um prazo ali para poder sair do coxo, né, não tem como você postergar muito ali o animal. E aí o vendedor ele tem tentado segurar da melhor maneira possível, modificando a questão nutricional às vezes, mas lembrando que a gente está com um cenário de diária, hoje aí pensando num custo de diária para o confinamento bem elevado. Então isso tem travado as negociações de maneira geral nessas praças que têm aí a presença mais forte do confinamento. E já, por outro lado, nós temos aquelas onde o cenário não é tão forte de confinamento, trabalhando aí, e com isso o comprador não consegue segurar essa questão do fluxo de ofertas tanto quanto nas regiões com confinamento, e a pressão de baixa nessas regiões tem sido menor, né? Então a gente tem tido cenários diferentes dependendo da região que nós estamos observando. Bom, tendo ainda mais assunto para ser falado a respeito do andamento do mercado, né? A gente vai sair um pouco do nosso roteiro costumeiro, fazendo aqui um intervalo ligeiro, mas para voltar já e dar continuação na nossa prosa com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria. É um minutinho só e a gente já volta, aguarde. Estamos de volta e conforme tinha sido prometido antes de o serviço ser interrompido, a gente recomeça a prosa com o zootecnista Felipe Fabre, analista de mercado da Scott Consultoria. Ô Felipe, apesar dessa trapeira aí com a China, né, da semana passada para cá, o preço do boi está caindo numa toada um pouquinho mais vagarosa, né? Por quê, hein? Cid, uma coisa que a gente tem que parar para pensar aí é que as exportações, o principal afetado, né, com esse caso de vaca louca típica aqui no mercado brasileiro, responde aí a no máximo 30% da nossa produção. E apesar desse cenário causado aí, né, os fundamentos do mercado eles não mudaram. A gente vem de um ano aí de oferta mais enxuta de gado com a retenção de fêmeas bem assintosa, né? Então os abates eles vêm menores, a oferta de gado terminado está sendo menor ao longo desse ano, e isso está forçando aquelas indústrias que trabalham só com o mercado doméstico, que estão começando também a ver aí as suas escalas diminuindo, né, nesse mês de setembro, a apertar um pouco o cinto com essa pressão baixista e a limitar as reduções. Então a gente tem uma oferta limitada de gado terminado ainda, né, o fundamento do mercado não mudou, e essas indústrias elas estão começando aí a ver as escalas apertando, essas que trabalham hoje no mercado doméstico. Então, isso está limitando o viés de baixa. Agora, o que é que explica o recente aumento nos preços da carne, tanto no varejo quanto no atacado? É basicamente a mesma coisa, Felipe? A gente tem que considerar aí alguns pontos para elencar esse cenário. Primeiro deles, a gente teve uma redução no número de abates, como eu já comentei aqui no primeiro bloco, nós tivemos uma queda com relação aos abates para as indústrias também não aumentarem muito essa oferta de maneira desenfreada. Além disso, mesmo com essa suspensão das exportações para a China, o ritmo dos embarques aí até a terceira semana do mês, ele vem muito positivo, nós estamos aí com um ritmo até surpreendendo o mercado, né? Carne que já havia sido processada antes aí da suspensão, e também o câmbio dando esse viés um pouco mais favorável para as exportações, isso tem contribuído também com esse cenário de preços. O preço das concorrentes, né, o preço da carne de frango e o preço da carne suína subindo ao longo do mês de setembro, limitando o recuo também aí da carne bovina,
E, por fim, também o ponto, acho que o mais considerável, a primeira quinzena do mês, né? Esse período é aquele período em que a população está mais capitalizada, tem mais poder aí de compra e acaba favorecendo na hora de manter o cenário de preços aí mais firmes, pensando no lado final, aí, no consumidor final. Felipe, rapidamente para a gente concluir, o que é que deve acontecer com o mercado do boi gordo quando a China autorizar a retomada da exportação? Olha, pensando nessa situação que eu coloquei do mercado, o viés do mercado, o fundamento dele não ter mudado, essa retomada da China, que deve ser bem breve, né, deve ser dentro dos próximos dias, a gente já deve ter esse mercado voltando, somado a esse cenário de câmbio mais firme e também do mercado doméstico respondendo melhor, né, os 3 últimos meses do ano aí, costumam ser de melhor movimentação para o mercado doméstico, isso tudo deve levar aí a um aumento nas exportações, não dá para descartar aí a questão de recorde pensando entre outubro e novembro, porque a gente tem uma demanda muito firme ainda pelo mercado chinês, a situação lá não está finalizada e mantém aí um viés de alta até, né? A gente deve ver esse cenário mais baixista se encerrando e aí um mercado mais firme ao longo dos próximos meses, pensando nessa demanda chinesa se mantendo ao longo dos próximos meses e o mercado doméstico mais firme com aí a questão de empregos temporários, 13º, tudo isso influenciando positivamente aí o cenário para os próximos meses. Muito bom. Felipe, queria agradecer demais a sua participação, mais uma vez aqui, fornecendo informações importantíssimas para o companheiro boiadeiro, para a amiga pecuarista. Mandar um abraço para você e um abraço para toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Obrigado, Cid. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos sempre de portas abertas, precisando. Um forte abraço a todos aí, viu? Muito obrigado. Está faltando ainda um terno de notícias para serem contadas e analisadas, todas de igual urgência, mas antes de dar sabedência delas aos companheiros boiadeiros, a gente pede licença para fazer aqui mais uma parada ligeira. E quando a nossa lida faladeira for recomeçada, a conversa será animada então com a discussão do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com a exportação de carne para a China ainda fechada e o consumidor brasileiro alongado por falta de dinheiro, o comprador de gado continua aproveitando a situação para descer o facão na cotação. Não vai demorar nada e é já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Conhecendo os enleios e os devorteios do mercado e sabendo da necessidade de ficar sempre bem informado a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão, o companheiro faça agora o favor de pegar a caneta e marcar na caderneta a cotação atual do boi gordo e qual foi a variação da sua cotação. Quando aconteceu essa trapeira por causa da confirmação do registro de 2 casos de falsa vaca louca no rebanho nacional, a impressão geral era de que não demoraria nada para a situação voltar ao normal, porque, sendo a forma atípica da doença, o risco de contaminação de outros animais ou da população simplesmente não existia. Isso foi devidamente atestado e ficou perfeitamente esclarecido num comunicado oficial divulgado pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, que ainda recomendou aos seus países associados que não tomassem nenhuma medida contra a carne brasileira. É verdade verdadeira mesmo que a suspensão dos embarques foi uma decisão voluntária do nosso Ministério da Agricultura, mas a autoridade sanitária chinesa já teve tempo de sobra para analisar a questão e tomar uma decisão, que, aliás, não poderia ser nada diferente da retomada da exportação, né? Pois isso não foi feito até agora, possivelmente por incompetência burocrática. E também não vai ser já que esse enredo mal ajambrado vai ser resolvido, porque nesta semana o povo chinês está no meio do Festival da Lua, que lá é comemorado com 3 dias de feriado. Por outro lado, como já é da sabedência dos amigos pecuaristas, por conta do avançamento do calendário, a gente está agora naquele pedaço do mês que não cabe mais no salário do trabalhador brasileiro. E o resultado é que o nosso mercado caseiro está indo numa toada mais arrastada do que burro velho puxando carroça cheia na subida da estrada. Aí o comprador de gado, que de bobo só tem o jeito de dar risada, né? Continua no trecho com o facão derriçador de preço na mão, demonstrando valentia e fazendo a relia com o valor da nossa mercadoria. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 10 dessas praças
o caso foi de queda, enquanto nas outras 5 a arroba subiu. A lista dessas arribadas foi encabeçada por Marabá, no Pará, onde o boi foi para R$ 285,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca aumentou para R$ 9,75 o quilo vivo, ou R$ 292,50 por arroba. No oeste do Maranhão, a fêmea avançou para R$ 260. No norte do Tocantins, o boi pulou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 276. Já no sul do estado, o macho caiu para R$ 285,50. No Acre, o boi desceu para R$ 280,50 e a vaca para R$ 269. No norte de Mato Grosso, a fêmea vale agora, no máximo, R$ 274. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi foi derrubado para R$ 297,50 e a vaca para R$ 283,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea escorregou para R$ 279. No sul do estado, o boi piorou para R$ 283,50 e a vaca para R$ 276. No Triângulo Mineiro, o macho recuou para R$ 292,50 e a fêmea para R$ 272. No norte das Minas Gerais, o boi desandou para R$ 290,50. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca foi cortada para R$ 279. E agora sim a gente vai para a recitação do nosso versinho do dia, né? Descansado da lida, sem ter precisão de fazer correria para tocar a vida, eu convidei meus companheiros para passar uns dias em pescaria no Ribeiro dos Umbuzeiros. O rancho já estava sendo armado num descampado lindeiro de uma restinga, quando o Zé Amado perguntou se alguém tinha se lembrado de levar a pinga. Do outro lado, o Agenor e o Valentim fizeram cara de terror e olharam para mim, que já estava quase em desespero. A salvação quem trouxe foi o Tião Henrique, que estava acabando de descer do jipe, vindo do alambique e trazendo um garrafão em cada mão. Agradecendo aos companheiros a amizade e a oportunidade de ter passado aqui essas horas tão prazerosas, a comitiva vai arrematando a prosa, porque já é chegada a hora de pegar de novo a estrada para ir embora. Mas já deixa combinada a volta do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.